pessoal, tudo bem? Vamos conversar mais um pouquinho então? Hoje eu quero trazer um assunto que eu acredito que seja bem pertinente, que é a gente colocar em prática alguma ideia bacana que a gente tem, né? Alguma ideia de negócio. A gente começar do zero, se a gente não tem uma empresa ou um negócio, ou quando a gente já tem e a gente tem uma sacada, uma coisa bacana que a gente quer colocar em prática, né? Muitas vezes acontece da gente ter uma ideia e a gente ter medo, né, de colocar isso em prática. Então, o que a gente deve fazer para ter segurança, né, para colocar essa ideia em prática? Então, a gente precisa responder algumas perguntas, né, gente? 5W2H, quem é que já conhece essa ferramenta de administração, que é uma ferramenta muito bacana, que auxilia muito, assim, na tomada de decisão? Então, é o que, por quê, onde, como, quando, quanto e quem fará. Então a gente pode usar essa ferramenta para a gente ter respostas que vão nos dar segurança para a gente investir nessa nossa ideia, nesse nosso projeto, né? E como que a gente vai fazer isso? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pesquisar, tem que fazer pesquisa de mercado, né, gente? Então a gente vai ter que pesquisar se essa ideia, colocar essa ideia no papel, se essa ideia que a gente tem, se ela vai suprir as necessidades dos nossos clientes, se esses clientes que a gente imagina que têm essas necessidades, se realmente eles as têm, né? Se eles vão necessitar mesmo desse produto ou desse serviço, né, que a gente tem para oferecer para eles, né? Se onde a gente quer agir, se onde a gente quer atuar, se realmente vai ter demanda para esse produto ou serviço, né? A gente também, uma coisa muito importante, a gente tem que pesquisar os nossos concorrentes. Se tem alguém próximo, né, que já trabalha com esse tipo de produto ou serviço, né, ou até não tão próximo, mas alguém que seja um caso de sucesso, então a gente tem que pesquisar, a gente tem que saber como que eles se portam, o que eles fazem, quais são as coisas que eles fazem que são casos de sucesso, são coisas que a gente pode repetir, né, se a gente for colocar em prática essa nossa ideia. E a gente tem que também saber quais são as coisas que não são tão boas, coisas que a gente pode melhorar também, né? Aí é que tá a grande sacada. A gente pode ter mais sucesso do que esse nosso concorrente se a gente já souber qual foi o caminho que o nosso concorrente seguiu e que não deu certo, então, e a gente pode fazer melhor do que ele. Depois a gente já ter definido o produto e o serviço, ou o serviço que a gente vai oferecer para os nossos clientes, né? Depois a gente saber qual efetivamente é o nicho e quais são os clientes que a gente vai abordar. Então, o segundo passo é a gente ter definido qual é o nosso capital inicial. Qual é o capital que a gente vai colocar nessa ideia, né? É interessante que a gente fique atento para todos os possíveis gastos e a gente sabe também que em um momento ou outro a gente vai ter algum contratempo, então a gente tem que ter noção de tudo isso. A gente tem que, se a gente não tem ainda um ponto fixo, né, então a gente tem que saber que a gente vai ter gasto com aluguel, ter gasto com água, com luz, com colaborador, né, se a gente vier já a contratar alguém para nos auxiliar. Então, tudo isso a gente já tem que ter definido, né? Sabendo qual é o capital, então, que a gente vai precisar para dar curso nessa nossa ideia, já pensar em alguns meses para frente, porque é normal, né, gente, de que o negócio no primeiro momento ele leve algum tempo para a gente ter a lucratividade que a gente imagina que a gente, né, vá ter. Outra coisa, gente, também bem importante é a questão de misturar despesas pessoais com as despesas da empresa. Então é importante que você já defina um percentual, né, do lucro da empresa para ser o seu salário, né? O que não pode é misturar contas pessoais com as contas da empresa e vice-versa, né? A empresa por si só, ela deve pagar, se pagar. Então, por isso que é importante de você já ter definido um capital já no início, né? Quando você começa, né, essa ideia dessa empresa, de você já ter definido um capital e então trabalhar com esse capital e não misturar suas despesas pessoais com as despesas da empresa. Então, o que a gente precisa fazer, né, gente?
é ter definido qual é a nossa meta, né? Colocar nossa ideia no papel. A gente não pode ter medo, a gente tem que correr atrás, só que a gente tem que pesquisar bastante, né? Tem que saber se efetivamente o que a gente está propondo vai ser útil, se a gente vai ter demanda para isso e correr atrás, né? A gente ter um objetivo traçado. Da onde eu tô saindo, ter definido da onde eu tô saindo e ter definido onde que eu quero chegar, né? E tendo conhecimento, a gente tem que ler, a gente tem que, né, buscar informações, a gente tem que saber um pouquinho de cada área, né, ainda mais um pequeno empreendedor, né, ele tem que conhecer um pouquinho de marketing, ele tem que conhecer um pouquinho de como formular o preço, né, ele tem que conhecer uma série de coisas, ele tem que saber também como lidar com o cliente, como lidar com o colaborador, né? Se tiver um colaborador na empresa, talvez no início não tenha, mas depois vai vir a ter. Então, se tu souber também fazer uma gestão adequada, né, do colaborador, a prestar um bom atendimento para o teu cliente, com certeza eles vão abraçar contigo essa causa e o teu negócio só vai expandir, só vai crescer, né? Não tem nada melhor, gente, do que a gente ver os planos da gente dando certo, a gente sendo responsável pelas decisões, né, na empresa da gente, na vida da gente. Uma série de coisas ainda que a gente pode falar, né, que a gente pode acrescentar, né, nesse vídeo, nessa conversa. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa falar além disso, né, pode colocar aí, pode chamar aí, então, que a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Boa sorte! Tudo de bom para vocês e a gente se vê em um outro momento.